Você já se perguntou quais são os limites do inimigo? Em um mundo cheio de mensagens que nos fazem temer seu poder, é fundamental descobrir a verdade que a palavra de Deus revela. Embora Satanás tenha muitas artimanhas, há coisas que ele simplesmente não pode fazer. Hoje convido você a explorar, de maneira profunda e prática, 7 verdades surpreendentes sobre o que o inimigo jamais conseguirá realizar. Esta mensagem não é apenas para entender a teologia, mas para transformar o seu dia a dia, oferecendo a segurança de que, apesar das táticas do adversário, a proteção e o amor de Deus nos sustentam a cada passo. Prepare-se para descobrir como estas 7 limitações do inimigo podem renovar sua fé, dissipar seus medos e lhe dar poder para viver com confiança e esperança. O relato da luta espiritual tem suas origens no próprio começo da criação. Desde os primeiros versículos de Gênesis, vemos que Deus, em seu infinito poder, criou um universo ordenado e cheio de propósito. A criação não foi simplesmente resultado de um ato arbitrário, mas o reflexo de um plano meticulosamente elaborado pelo Criador. Cada estrela, cada planta, cada ser vivo é testemunho da sabedoria divina. Nesse contexto, a figura de Satanás aparece como o grande antagonista, uma entidade que, embora tenha certas capacidades, encontra-se limitada em seu alcance pelo próprio ordenamento que Deus estabeleceu. Desde a queda no Éden, a narrativa bíblica tem se concentrado na luta entre a luz e as trevas, entre a obediência a Deus e a rebelião contra Ele. Ainda que o adversário se apresente com uma imagem poderosa, ostentando nomes e títulos que parecem conceder-lhe grande autoridade, a verdade é que seus poderes estão restritos pela soberania divina. A história da humanidade, contada ao longo da Bíblia, é em si mesma uma crônica da vitória progressiva de Deus sobre as forças do mal. Os profetas, os salmos, os textos sapienciais e, naturalmente, os evangelhos se ocuparam de revelar, pouco a pouco, as limitações do inimigo e a fidelidade imutável do Senhor. No Antigo Testamento, encontramos inúmeros relatos que mostram como Deus interveio diretamente na vida de seu povo, libertando-o da opressão, guiando-o pelo deserto e concedendo-lhe vitórias que pareciam impossíveis. Desde a libertação de Israel da escravidão no Egito até a conquista da Terra Prometida, cada ato divino demonstrou que o poder do inimigo, em última instância, estava subordinado à vontade de Deus. Os relatos de Moisés, Josué, Samuel e outros líderes não apenas evidenciam a intervenção milagrosa, mas também mostram de que maneira o povo de Deus aprendeu a confiar na promessa de que nada poderia separá-lo da proteção e do amor do Criador. Os Salmos, por exemplo, são uma fonte inesgotável de consolo e de fortaleza para os crentes. Em seus versos, transparece a confiança de que, ainda que o inimigo possa espreitar e ameaçar, a justiça e a misericórdia de Deus sempre prevalecerão. Um salmo particularmente reconfortante é aquele que declara: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Esse versículo sintetiza a essência da fé, a segurança de que, não importando quão densas sejam as trevas, a presença do Senhor é suficiente para dissipá-las. A história teológica se enriquece ainda mais ao analisarmos a figura do profeta Isaías, que em suas visões revelou a grandiosidade do plano divino e a inutilidade das tentativas do inimigo de alterar o curso da história. Isaías profetizou sobre um Messias que traria salvação e redenção, e em seus escritos notamos reafirmações constantes de que, embora Satanás atue, seu poder é limitado. A visão de Isaías convida os crentes a enxergar além das aparências e a compreender que a verdadeira batalha se desenrola no coração de cada pessoa, onde a luz de Deus dissipa toda a escuridão. O Cântico dos Cânticos e os livros sapienciais, como Provérbios e Eclesiastes,
oferecem outra perspectiva. A vida é um aprendizado constante acerca do equilíbrio, da justiça e da fidelidade. Esses escritos nos lembram que, apesar da presença do mal no mundo, a sabedoria divina guia nossos passos e nos instrui sobre como viver de modo íntegro e pleno. Em Provérbios, sublinha-se a importância da justiça e de viver conforme a sabedoria de Deus, conceitos que se opõem radicalmente às maquinações do adversário, que só busca discórdia e confusão. A transição para o Novo Testamento marca um ponto de inflexão na história da salvação. Com a chegada de Jesus Cristo, inaugura-se uma nova era na qual o poder redentor de Deus se faz sentir de maneira definitiva. Jesus, em seu ministério, confrontou diretamente as obras do inimigo, curando enfermos, expulsando demônios e proclamando o reino de Deus. Cada milagre, cada ensinamento era a afirmação de que, mesmo que Satanás atue no mundo, seu poder não é absoluto. Por exemplo, nos evangelhos se narra como Jesus libertou pessoas possessas, demonstrando que a presença do mal era temporária e que a luz do reino prevaleceria sobre as trevas. O discurso do bom pastor, em que Jesus afirma conhecer suas ovelhas e que elas conhecem sua voz, é uma imagem poderosa que contrasta com a figura do ladrão, cujas intenções são destrutivas. O ladrão, nesse contexto, é uma representação do inimigo, que só vem para roubar, matar e destruir, ao passo que o bom pastor provê vida e segurança ao seu rebanho. Esse ensino é fundamental para entender por que, apesar dos ataques do adversário, o plano divino é invencível. A vida e a salvação estão asseguradas em Cristo. Outro aspecto crucial no contexto teológico é a noção do livre-arbítrio. A Bíblia deixa claro que Deus nos concedeu a capacidade de escolher, o que implica que o pecado é consequência de nossas próprias decisões e não um mandato imposto pelo inimigo. Essa liberdade, que por vezes pode parecer um instrumento de risco, se converte em um elemento de grande fortaleza quando entendemos que a tentação é apenas um chamado e que a responsabilidade pela resposta recai sobre nós. A história de Adão e Eva no Éden é um lembrete inicial desse princípio, e ao longo das Escrituras, a importância de escolher a obediência a Deus é reiterada, apesar das seduções que possam surgir. Cada escolha de fidelidade é uma vitória pessoal contra as maquinações do adversário, e cada ato de fé reforça a ideia de que o poder do inimigo está, em última análise, subordinado à vontade do Senhor. A tradição da Igreja, ao longo dos séculos, enriqueceu ainda mais esse entendimento. Desde os padres da Igreja até os teólogos modernos, tem-se insistido em que a batalha espiritual é real, mas que a vitória está garantida pela ressurreição de Cristo. As reflexões de figuras como Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino e outros grandes pensadores cristãos ajudaram a articular e aprofundar a ideia de que o mal, por mais que se manifeste, jamais poderá superar a luz divina. Esses ensinamentos não só influenciaram a doutrina, mas moldaram a forma como milhões de pessoas vivem sua fé, confiando que, ainda que as trevas tentem avançar, a luz de Deus sempre brilha mais forte. Em tempos mais recentes, o movimento evangelístico, liderado por pregadores e missionários que percorreram o mundo, ecoou essas verdades. As cruzadas espirituais, os encontros de adoração e as campanhas de evangelização levaram a mensagem de que a luta contra o mal é real, mas que as promessas divinas são inquebráveis. Testemunhos de vidas transformadas, em que pessoas encontraram na fé a força para superar enfermidades, vícios e conflitos, são prova viva de que a providência divina age, mesmo nos contextos mais difíceis. Esses relatos, que circulam em igrejas, meios de comunicação e fóruns de fé, recordam-nos que, na prática, a luta espiritual não é um conceito abstrato, mas uma realidade vivida dia após dia,
culminando na certeza de que o amor e a justiça de Deus prevalecem. A figura de Satanás, ainda que seja alvo de inúmeras interpretações e por vezes de exageros, deve ser sempre entendida à luz da verdade bíblica. Ele é descrito como adversário, mentiroso e destruidor, mas jamais lhe é conferido o poder de alterar o plano supremo de Deus. Essa limitação é crucial para a esperança do crente. Se o inimigo não pode mudar o destino final, então cada provação, cada dificuldade, é meramente parte do processo que nos conduz à vitória. A profecia do livro de Apocalipse, com sua visão do destino final do adversário, reforça a ideia de que o mal tem fim determinado e que a história segue para a consumação do reino de Deus, onde a justiça e a paz reinarão para sempre. O desenvolvimento histórico da teologia cristã tem sido uma busca constante por compreender e explicar essa batalha espiritual. Durante a Idade Média, por exemplo, elaboraram-se doutrinas complexas acerca dos anjos caídos, dos demônios e das influências do mal no mundo. Embora em alguns casos essas ideias tenham se tornado objeto de controvérsia e debate, o certo é que deixaram um legado profundo sobre como os crentes entendem a presença do mal e, ao mesmo tempo, a intervenção salvadora de Deus. Nos tempos modernos, com o avanço da ciência e da tecnologia, alguns tentam racionalizar o mal com explicações psicológicas ou sociológicas, mas a essência da mensagem bíblica permanece a mesma. O mal existe, mas seu poder está limitado pelo amor e pela soberania de Deus. Ao longo da história, a arte e a literatura também refletiram esse conflito eterno entre luz e trevas. Pintores, escritores e músicos encontraram na luta espiritual uma fonte inesgotável de inspiração. Obras clássicas e modernas expressaram o drama desse embate, ressaltando que, embora o inimigo pareça ter momentos de poder, a obra final é a manifestação do triunfo divino. Essas expressões artísticas, que marcaram a cultura através dos séculos, não apenas embelezam a história da fé, mas ajudam a transmitir de forma vivencial a ideia de que a luz de Deus sempre dissipa as sombras. Um aspecto essencial, no contexto teológico e histórico, é a forma como a fé tem sido transmitida de geração em geração. Das antigas comunidades judaicas até as congregações cristãs modernas, a tradição oral e escrita serviu de ponte que conecta as experiências de fé do passado às necessidades do presente. Os relatos de milagres, libertações e vitórias sobre adversidades são elementos recorrentes na narrativa da salvação. Essas histórias não só fortalecem a fé individual, mas criam uma identidade coletiva baseada na certeza de que, apesar dos ataques do inimigo, a mão de Deus guiou e continuará guiando seu povo. O ensino de que Satanás tem limites não é um conceito meramente abstrato, mas uma verdade com implicações práticas na vida cotidiana de cada crente. Conhecer essas limitações nos ajuda a enfrentar tentações, a resistir às estratégias enganosas do adversário e a viver com uma segurança que transcende as circunstâncias temporais. Essa convicção se traduz em uma vida de liberdade e esperança, em que cada decisão é tomada com a certeza de que o plano divino é imutável e que artifício algum pode desviar o rumo traçado pelo amor eterno de Deus. Em suma, o contexto teológico e histórico que cerca a luta espiritual é um convite para aprofundar a verdade de que, embora Satanás atue com astúcia e persistência, seu poder está confinado aos limites que o próprio Deus estabeleceu. Esse entendimento não só oferece uma base teórica sólida, mas também nos capacita a viver uma vida de fé, na qual cada obstáculo se transforma em oportunidade de reafirmar nossa confiança no Senhor. Assim, ao olhar para trás e reconhecer as incontáveis intervenções divinas na história, podemos afirmar com segurança que a vitória final já está reservada para aqueles que confiam no plano supremo do Criador.
Este amplo percurso histórico e teológico, que se estende desde os primórdios da criação até as manifestações mais recentes da fé no mundo moderno, convida-nos a reconhecer que a luta espiritual é real, mas que seu desfecho está assegurado pelo poder invencível de Deus. Cada passo dessa história prova que, ainda que o inimigo atue, seus limites estão definidos pela soberania divina e pela verdade inabalável de que a luz sempre triunfa sobre as trevas. Viver com essa convicção transforma nossa maneira de encarar a vida, dando-nos força para resistir, esperança para avançar e a certeza de que, em cada desafio, a presença de Deus é a garantia de uma vitória que vai além do humano. Esta reflexão histórica e teológica nos deixa um convite poderoso: abraçar a verdade de que, ainda que o inimigo tente semear discórdia e medo, o plano do Senhor é inviolável e eterno. Com cada geração que adentra esse conhecimento, a luz de Deus se torna mais forte, dissipando as sombras e recordando-nos de que a vitória pertence e sempre pertencerá ao Criador. Ao final do dia, o que realmente importa é que, em meio às batalhas e provações, a fé se fortalece e o amor de Deus se manifesta de maneiras que superam qualquer lógica humana. Com essa perspectiva, cada crente é chamado a viver não como mero espectador da história, mas como protagonista ativo na realização do plano divino, ciente de que artimanha alguma do inimigo poderá jamais lhe tirar a paz e a segurança que só Deus pode conceder. O formato desta mensagem baseia-se em um enfoque de lista, um recurso que facilita a memorização e a compreensão de conceitos profundos. Hoje vamos detalhar, ponto a ponto, as 7 coisas que Satanás não pode fazer. Cada tópico está fundamentado na Bíblia e complementado com reflexões práticas e exemplos que nos convidam a aplicar essas verdades em nossa vida diária. Não se trata de adicionar teorias ou debates abstratos, mas de descobrir como essas limitações podem mudar a forma como enfrentamos a vida, fortalecendo nossa fé e dando-nos a certeza de que o inimigo, por mais astuto que pareça, jamais poderá anular o plano perfeito de Deus. Prepare-se para uma jornada de esperança, segurança e transformação. Primeiro ponto: o inimigo não pode ler nossos pensamentos nem conhecer o mais íntimo do nosso coração. Imagine por um instante que alguém pudesse adivinhar cada um dos seus pensamentos, cada sentimento profundo e cada desejo oculto. Essa ideia pode ser inquietante, mas aí reside uma das grandes verdades da fé. Somente Deus tem acesso total e perfeito ao que existe em nosso interior. As Escrituras nos ensinam, em passagens como a de 1 de Reis 89 e na carta aos Filipenses, que o conhecimento absoluto pertence apenas ao Criador. Enquanto o inimigo se limita a observar nossas ações e a escutar nossas palavras, ele jamais poderá penetrar a intimidade da nossa mente ou decifrar os segredos do nosso coração. Essa limitação é um escudo poderoso que nos protege dos ataques mais sutis do adversário. Ao fortalecer nossa relação pessoal com Deus, por meio da oração e da meditação em Sua palavra, afirmamos que nada do que pensamos ou sentimos pode ser manipulado por forças externas. Assim, cada vez que você enfrentar críticas, dúvidas ou medos que tentem desestabilizar seu interior, lembre-se de que seus pensamentos e emoções estão completamente resguardados por aquele que tudo sabe. Viver com a certeza dessa verdade permite avançar na segurança de que ninguém pode usurpar a intimidade do seu relacionamento com Deus. Segundo ponto: o inimigo não pode conhecer o futuro. A incerteza do amanhã costuma semear ansiedade em nossos corações. Mas uma das verdades fundamentais é que o poder de prever o futuro não pertence a Satanás, e sim somente a Deus. A Bíblia, em Isaías 46, versículos 9 a 10, lembra-nos de que o conhecimento do porvir é um dom exclusivo do Senhor.
Enquanto o inimigo pode lançar conjecturas e teorias para gerar medo, ele não possui a onisciência necessária para conhecer o plano divino. Essa limitação nos convida a confiar plenamente na providência de Deus, cientes de que cada passo de nossa vida está cuidadosamente orquestrado por aquele que tem a visão perfeita de tudo que foi, é e será. Viver sem o peso de temer o futuro é libertador, pois nos permite focar no presente com a certeza de que o destino está em mãos seguras. Ao adotar essa perspectiva, deixamos de lado preocupações infundadas e abraçamos a paz que surge de confiar que cada dia é uma manifestação da vontade divina. Dessa forma, cada desafio e cada vitória tornam-se parte do grandioso plano que Deus preparou, e nosso coração se enche de esperança e tranquilidade, sabendo que o futuro, com todas as suas surpresas, já está sob o controle do Criador. Terceiro ponto: o inimigo não pode nos separar do amor inabalável de Deus. Talvez a verdade mais reconfortante seja saber que, apesar de todas as estratégias que o inimigo possa inventar, jamais poderá arrancar-nos do amor eterno de Deus. A Escritura, em Romanos 88, versículos 38 a 39, declara com convicção que nem a morte nem a vida, nem poder algum criado, poderá separar-nos do amor do nosso Salvador. Esse amor incondicional e permanente é o fundamento sobre o qual nossa fé se ergue. Ao longo da história, inumeráveis testemunhos confirmam que, nos momentos de maior angústia e solidão, a presença de Deus se faz sentir com força que ultrapassa qualquer ataque do adversário. Ao conhecer e experimentar esse amor, dissipam-se o medo e a incerteza, permitindo-nos viver com a convicção de que, não importando quão difíceis sejam as circunstâncias, nosso vínculo com o Criador é eterno. Cada batida de nosso coração é um lembrete desse amor que não se abala diante das situações do mundo. Essa verdade nos convida a abraçar a vida com confiança, a apoiarmos-nos na promessa de que poder algum, por mais astuto que pareça, poderá romper a conexão que temos com o amor divino. Em meio à tempestade, esse amor é a luz que jamais se apaga e a força que nos impulsiona a seguir em frente, lembrando-nos de que estamos sempre protegidos e amados. Quarto ponto: o inimigo não pode criar nem conceder vida. Quando pensamos na própria essência da existência, a capacidade de dar vida se destaca como atributo exclusivo de Deus. Enquanto o inimigo se limita a destruir e a semear o caos, a verdadeira fonte de vida, essa energia que transforma a matéria inerte em seres cheios de propósito, provém somente do Criador. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus nos ensina que ele veio nos dar vida em abundância, em contraste com o objetivo destrutivo de Satanás. Desde o relato da criação em Gênesis até as incontáveis manifestações de vida ao nosso redor, cada ser vivo é testemunho do poder gerador de Deus. Isso nos mostra que, ainda que o inimigo se apresente com truques enganosos e promessas falsas, ele nunca poderá imitar a essência pura e transformadora da vida divina. Ao reconhecermos essa verdade, aprendemos a discernir entre o que realmente nutre nosso espírito e o que apenas tenta nos enganar com atalhos vazios. A fonte da verdadeira vitalidade está em confiar em Deus, em deixar que seu sopro de vida renove cada aspecto do nosso ser. Assim, cada decisão, cada batida do coração e cada experiência tornam-se manifestação desse poder vivificante, lembrando-nos de que, por maior que seja a escuridão, a luz do Criador sempre prevalece. Quinto ponto: o inimigo não pode vencer o poder redentor da cruz. A cruz é, sem dúvida, o símbolo supremo da vitória sobre o mal. Representa o sacrifício que transformou a escuridão em luz e o sofrimento em salvação. Embora Satanás se esforce para apresentar suas estratégias como poderosas,
a verdade é que força alguma das trevas pode anular o triunfo alcançado na cruz de Cristo. Em Colossenses 2, versículo 15, vemos como Jesus despojou principados e potestades, deixando claro que o plano divino é invencível. Sempre que contemplamos o sacrifício de Jesus, recordamos que a cruz não é símbolo de derrota, mas a garantia de uma vitória eterna que supera qualquer adversidade. Essa verdade nos encoraja a encarar a vida com a certeza de que, por mais que o inimigo ataque, o poder da redenção sempre nos sustenta. Conhecer e refletir sobre o significado da cruz nos enche de esperança e nos permite caminhar confiantes de que a salvação está garantida e que artimanha alguma do adversário pode alterar o destino glorioso que Deus preparou para cada um de nós. Assim, em meio às nossas batalhas diárias, a cruz ergue-se como farol de luz e segurança, lembrando-nos de que, por mais intensos que sejam os ataques, a vitória pertence àqueles que confiam no poder transformador do sacrifício de Cristo. Sexto ponto: o inimigo não pode nos forçar a pecar. Uma das questões que com frequência gera confusão é se o inimigo tem a capacidade de nos obrigar a cair em pecado. A realidade, conforme nos revela a palavra, é que Satanás pode apenas tentar. A decisão final cabe a cada um de nós. A tentação é uma oportunidade de escolher e cada pessoa tem o dom do livre-arbítrio. Passagens como as que encontramos na carta de Tiago e em 1 de Coríntios nos ensinam que o pecado é resultado de nossas próprias escolhas e não de uma imposição direta do inimigo. Essa verdade é fundamental porque nos confere o poder de dizer "eu escolho". Embora Satanás possa apresentar opções que pareçam atraentes, ele nunca poderá nos obrigar a agir contra a nossa vontade. A força que o Espírito Santo nos concede ajuda a discernir e a resistir a cada tentativa de nos afastar do caminho correto. Ao entender que a decisão de pecar é sempre nossa, aprendemos a tomar consciência de nosso poder e de nossa responsabilidade. Essa liberdade é um presente divino e, ao exercitá-la com sabedoria e fé, cada ação se converte em afirmação de vitória sobre qualquer artimanha do inimigo. Viver nessa verdade nos permite enfrentar as tentações com determinação, sabendo que a força para escolher sempre o bem está ao alcance de quem confia na direção de Deus. Sétimo ponto: o inimigo não pode mudar o desfecho final. Por mais intensos que sejam os ataques e por mais elaboradas que sejam as estratégias do inimigo, a história da humanidade está escrita com a tinta indelével da vitória divina. No livro de Apocalipse, vemos que o destino final de Satanás está selado. Sua derrota é iminente e sua punição eterna. Essa certeza nos inunda de esperança e nos dá a segurança de que, ao final, o plano de Deus prevalecerá. Cada provação, cada dor e cada adversidade fazem parte de um desígnio que, em última instância, conduz ao triunfo da luz sobre as trevas. Ainda que o inimigo tente espalhar caos e desespero, seu poder é limitado pela soberania do Criador. A convicção de que o desfecho final está nas mãos de Deus convida-nos a viver com uma confiança inabalável, sem temer o futuro e mantendo o olhar fixo na promessa da vida eterna. Essa verdade, que ressoa por todas as Escrituras, é um ancoradouro para a alma, recordando-nos de que nenhuma artimanha, por mais engenhosa que seja, poderá alterar o resultado do plano divino. Cada batalha que enfrentamos é apenas um capítulo na história gloriosa que está sendo escrita, e o final, sem dúvida, será a celebração da vitória do amor e da justiça de Deus. A primeira verdade nos ensinou que o inimigo não pode ler nossos pensamentos nem conhecer o mais íntimo do nosso coração. Essa afirmação não só traz consolo, mas é também uma revelação transformadora que nos convida a cultivar um relacionamento pessoal e direto com Deus.
Imaginar que alguém pudesse mergulhar no mais profundo de nossa mente seria algo assustador, mas saber que somente o Criador tem acesso a essa intimidade nos traz uma segurança incomparável. Nesse sentido, a reflexão se torna um convite para examinarmos nosso interior e fortalecermos a comunhão com nosso Pai Celestial, que conhece cada batida de nosso coração e cada suspiro de nosso espírito. Ao integrar essa verdade em nossa vida diária, aprendemos a não temer expor nossas emoções e pensamentos, pois entendemos que eles estão guardados na sabedoria inabalável de Deus. Esse conhecimento nos leva a abrir o coração em oração, a lançar sobre ele nossas preocupações e alegrias, cientes de que, enquanto o inimigo se limita a observar a superfície, Deus penetra até o âmago de nosso ser, convertendo nossas fraquezas em forças e nossos medos em esperanças. A segunda verdade nos lembra que o inimigo não pode conhecer o futuro. Trata-se de uma das afirmações mais libertadoras, pois o medo do desconhecido é uma das principais fontes de ansiedade em nossa vida cotidiana. Ao compreender que só Deus detém o conhecimento do que está por vir, nos livramos de boa parte da incerteza que muitas vezes paralisa nossas decisões e limita nosso crescimento. A reflexão sobre essa verdade nos leva a confiar plenamente na providência divina, com a certeza de que cada passo, cada escolha e cada circunstância estão orquestrados por uma mente perfeita e amorosa. Em vez de gastar energia nos preocupando com o que ainda não aconteceu, podemos concentrar-nos em viver o presente com confiança de que o futuro já está escrito nas mãos do Senhor. Esse entendimento não apenas suaviza a ansiedade, mas também nos convida a ser mais proativos em nossa fé, buscando a direção de Deus em cada situação e abraçando a incerteza como parte do plano divino, no qual cada desafio é uma oportunidade de crescimento e cada vitória, por menor que seja, um testemunho da fidelidade eterna. A terceira verdade nos garante que o inimigo não pode separar-nos do amor inabalável de Deus. Talvez seja esta a declaração que mais consolo e força oferece a qualquer crente. Imaginar que alguém pudesse romper o laço que nos une ao amor divino é imaginar algo impossível, pois a Bíblia nos assegura que nem a morte, nem a vida, nem poder algum jamais será capaz de nos apartar do amor de nosso Salvador. Ao meditar nessa verdade, somos convidados a viver com uma segurança profunda, sabendo que, independentemente das provas ou tentações, tal amor permanece constante, imutável e eterno. Essa reflexão nos impele a deixar de lado sentimentos de solidão ou abandono, reconhecendo que cada batida de nosso coração é um eco do amor divino, um lembrete de que estamos sempre protegidos, cuidados e amados. Integrar essa verdade à nossa vida nos permite enfrentar até mesmo os instantes de maior escuridão com a convicção de que, embora o inimigo tente plantar dúvidas, nada pode romper a corrente de amor que nos conecta ao Criador. Em essência, é um chamado para descansar na promessa de que o amor de Deus é uma fortaleza inquebrantável, uma rocha firme em meio às tempestades da vida. A quarta verdade nos ensina que o inimigo não pode criar nem conceder vida. Essa afirmação destaca a diferença fundamental entre a natureza destrutiva do adversário e o poder vivificante do Criador. Desde o relato da criação em Gênesis até a declaração de Jesus no Evangelho, fica claro que a capacidade de dar vida é prerrogativa exclusiva de Deus. Ao refletir nessa verdade, compreendemos que, enquanto Satanás tente imitar o poder da vida, o que ele oferece é uma réplica vazia, uma farsa sem a essência divina. Em contrapartida, a vida autêntica é um presente do Senhor, cheio de propósito, esperança e abundância. Essa reflexão nos convida a reconhecer que cada ser vivo, cada experiência de renovação e cada momento de vitalidade são expressões do sopro divino.
É um convite para não cair em tentações que prometem uma felicidade passageira, mas para buscar a fonte da vida genuína na palavra e na presença viva de Deus. Em nossa prática cotidiana, esse entendimento nos leva a valorizar cada dia como dádiva, a cuidar de nosso corpo e de nosso espírito e a rejeitar qualquer imitação que pretenda nos dar algo que apenas o Criador pode oferecer. A quinta verdade destaca que o inimigo não pode vencer o poder redentor da cruz. A cruz é o símbolo maior da vitória de Cristo sobre todo o mal, e refletir sobre essa verdade é lembrar do sacrifício que converteu trevas em luz. Cada vez que contemplamos a cruz, deparamos com a realidade de que o sacrifício de Jesus não foi em vão, mas a expressão suprema do amor e da justiça de Deus. A reflexão sobre essa verdade nos desafia a enxergar além das aparências do sofrimento e a entender que, na cruz, está a chave para a salvação e a libertação. É um lembrete de que, ainda que o inimigo queira semear medo e desespero, o poder da redenção sempre prevalece. Esse conhecimento nos incentiva a viver, certos de que cada provação, cada obstáculo, é transitório em comparação à vitória eterna que já nos foi assegurada. Ao integrar essa verdade em nossa rotina, adquirimos uma força interior que nos capacita a enfrentar as adversidades com determinação, cientes de que a cruz é um lembrete constante de que a derrota do mal já foi consumada e que, em cada desafio, podemos encontrar a força necessária para seguir adiante. A sexta verdade afirma que o inimigo não pode nos obrigar a pecar. É um ensino fundamental que se liga diretamente ao dom do livre-arbítrio. Por mais ardilosa que seja a tentação, ela é apenas um convite, uma proposta a que podemos resistir ou aceitar. A responsabilidade de agir, de ceder ou de resistir recai sobre nós mesmos. Ao refletir sobre essa verdade, lembramos que a decisão de pecar não nos é imposta de fora, mas surge de nossas próprias escolhas. Essa meditação nos fortalece para compreender nosso poder pessoal e a responsabilidade que temos ao viver segundo a verdade. Ao entender que o inimigo apenas pode tentar e que a escolha é nossa, libertamo-nos da sensação de impotência. Sempre que escolhemos a retidão, proclamamos nossa liberdade e nossa aptidão para agir em harmonia com a vontade de Deus. Essa verdade, profundamente libertadora, convida-nos a construir uma vida de autodisciplina, na qual cada decisão consciente e cada ato de fé constituem uma vitória sobre as artimanhas do adversário. É um chamado para reconhecer que, embora as tentações sejam reais, a capacidade de escolher o que é correto está sempre ao alcance de quem confia no poder do Espírito Santo. Por fim, a sétima verdade nos assegura que o inimigo não pode mudar o desfecho final. Essa é a promessa definitiva que encerra toda a mensagem. Não importa quão intensos sejam os ataques, ou quão engenhosas sejam as estratégias do adversário, o final está escrito nas mãos do Criador. A visão do Apocalipse revela-nos que o destino de Satanás está selado e que sua ruína é iminente e eterna. Ao refletir sobre essa verdade, encontramos profunda paz, pois reconhecemos que circunstância alguma pode alterar o plano perfeito de Deus. Cada desafio, cada momento de trevas, faz parte de uma história com desfecho glorioso. Esse conhecimento nos convida a viver com a certeza de que a vitória está garantida, que o mal tem limites inquebráveis e que, ao término, justiça e verdade reinarão. É um poderoso lembrete de que cada batalha, por mais árdua que seja, é apenas um capítulo no grande enredo da redenção, e que a culminação dessa história é a manifestação do amor e da glória de Deus. Ao assimilar essa verdade, conseguimos encarar o presente com os olhos voltados ao futuro, convictos de que o desfecho final é uma celebração da vitória divina. A integração dessas 7 verdades em nossa vida diária
resulta em uma transformação profunda que transcende o mero conhecimento intelectual. Cada ponto, ao ser compreendido e vivido, converte-se em um alicerce sobre o qual construímos nossa fé. A reflexão final acerca dessas verdades nos convida a considerar que, na grande batalha espiritual, não estamos sozinhos. Deus nos conferiu recursos, uma comunidade de fé e o poder do Espírito Santo para enfrentarmos qualquer ataque do inimigo. Essa integração permite perceber que, embora as astúcias do adversário possam ser intimidadoras, a luz de Deus sempre desfaz toda sombra. Viver essas verdades significa encarar cada situação difícil como ocasião para crescer, para reforçar nosso compromisso com o Criador e para experimentar, de maneira tangível, o amor inabalável que nos sustém. Ao meditar na integração dessas lições, percebemos que cada verdade se complementa e fortalece as demais. A segurança de que o inimigo não consegue ler nossos pensamentos nos liberta de paranoias e nos abre a uma relação genuína com Deus, na qual cada emoção e cada pensamento são acolhidos na intimidade de seu amor. Confiar que o futuro repousa em mãos seguras nos liberta do medo, incentivando-nos a viver o presente sem o peso de preocupações, permitindo-nos ser mais proativos e criativos em buscar a vontade divina. Saber que nada pode nos apartar do amor eterno de Deus nos fornece a base inabalável para enfrentarmos as provas mais duras e a certeza de que o inimigo não pode criar vida. Nos recorda que a verdadeira vitalidade brota tão somente do Criador. Da mesma forma, a vitória da cruz é o emblema supremo que nos conduz à perseverança, cientes de que cada sacrifício traz um propósito e de que cada ferida é curada pelo poder redentor de Cristo. O entendimento de que a liberdade de escolher é um dom sagrado nos leva à responsabilidade de agir conscientemente, reconhecendo que cada escolha confirma nosso compromisso com a verdade. Por fim, a convicção de que o desfecho final está selado nos traz uma paz que ultrapassa circunstâncias, convidando-nos a viver com os olhos postos na eternidade e certos de que a história da redenção culminará na glória suprema de Deus. Essa integração das 7 verdades não é apenas um exercício teórico, mas um chamamento a transformar cada aspecto de nossa existência. É um convite para renovar mente e coração, permitindo que cada ensinamento penetre profundamente em nosso ser e se reflita em nossas ações. Ao vivenciarmos essas verdades, experimentamos uma liberdade que nos motiva a agir com firmeza, a resistir às tentações e a caminhar na luz, sabendo que, apesar das artimanhas do inimigo, o amor de Deus nos envolve e nos protege. Cada desafio que encaramos se converte em oportunidade de reafirmar nossa fé, lembrando-nos de que a vitória não é um conceito vago, mas uma realidade tangível que se revela a cada passo que damos. Refletir sobre a integração dessas 7 verdades nos leva também a observar o impacto que elas podem ter em nossas relações interpessoais e na comunidade de fé. Quando cada crente se ancora na segurança de que o inimigo tem limites, o testemunho coletivo da igreja se fortalece. Famílias, grupos de oração e comunidades tornam-se lugares de cura e esperança, onde cada história pessoal de superação se soma a um enredo global de triunfo ante a adversidade. Nesses ambientes, a vivência da verdade se expressa em gestos cotidianos de amor, perdão e solidariedade, refletindo a luz do Criador em cada interação humana. Por isso, a integração das 7 verdades se converte em um processo dinâmico e permanente, que exige reflexão diária. A cada vez que passamos por um desafio ou tentação, recordamos que nada pode romper o elo que nos une ao amor de Deus, que o futuro está em suas mãos e que a vitória já nos foi garantida na cruz. Essa verdade, fundamentada em nossa experiência pessoal,
e no testemunho de inúmeras vidas renovadas, estimula-nos a viver uma fé ativa, a agir com firmeza e a compartilhar com outros a esperança que nos foi dada. Por fim, a integração desses ensinamentos é a fundação sobre a qual se constrói uma vida plena e com propósito. É um lembrete constante de que, embora o inimigo tente semear medo, trevas ou dúvida, a luz de Deus é inquebrantável. Ao incorporar cada uma dessas verdades em nosso cotidiano, tornamo-nos portadores de uma fé viva e transformadora, capazes de encarar qualquer situação com a convicção de que, em cada batalha, a vitória pertence ao Criador. Viver essas verdades é reconhecer que nossa existência tem um propósito maior, que cada experiência, de alegria ou de dor, faz parte de um plano divino que transcende o que é temporal e nos conduz a uma eternidade de paz e plenitude. Em síntese, a reflexão final e a integração dessas 7 verdades nos convidam a enxergar a vida com uma perspectiva de fé inabalável, na qual cada limitação do inimigo se converte em evidência do poder e da soberania de Deus. É um chamado para transformar nosso íntimo e, ao mesmo tempo, impactar positivamente o que nos rodeia, cientes de que a verdade divina nos guia e protege em cada passo. Ao abraçarmos esses ensinamentos, deixamos de viver na sombra do medo e passamos a caminhar na luz, convictos de que, apesar de qualquer artimanha, o plano de Deus é eterno e imutável. Que esta reflexão, tão profunda e cheia de esperança, seja o alicerce sobre o qual você edifica a sua vida. Que a cada dia você encontre na aplicação dessas verdades a força para resistir, a sabedoria para escolher e a paz para confiar em que, na grande história da redenção, seu papel é insubstituível e glorioso. Que a segurança de saber que nada pode tirar de você o amor de Deus, que o futuro está em suas mãos e que a vitória final é inevitável, seja o motor que impulsiona cada uma de suas decisões e ações. No fim, essa integração não é um ponto de chegada, mas uma estrada de crescimento e transformação contínuos, em que cada vivência se soma à prova de que o poder do Criador excede qualquer artimanha do inimigo. Viva cada dia na certeza de que, ao colocar essas verdades em prática, você se torna testemunha viva do triunfo da luz sobre as trevas e de que, a cada desafio, a graça e o amor de Deus o sustentam e guiam rumo a um futuro repleto de esperança e bênção. Desde o primeiro instante em que entendemos que o inimigo tem limites, que não pode penetrar nos pensamentos mais profundos, que não pode conhecer o futuro, que jamais conseguirá nos separar do amor inabalável de Deus, nem criar vida genuína, nem vencer o poder da cruz, nem nos forçar a pecar, nem alterar o desfecho final, surge a necessidade urgente de trazer essas verdades para a prática cotidiana. A fé não é somente conhecimento teórico, é, sobretudo, vivência. Por isso, a seguir, apresentamos uma série de estratégias e conselhos práticos para viver de modo consciente e determinado, incorporando em cada ação e decisão a segurança que o poder de Deus nos oferece. Uma das primeiras recomendações para fortalecer nossa vida de fé é estabelecer uma rotina diária de oração e meditação. Dedicar um momento específico, seja ao acordar ou antes de dormir, para falar com Deus e ler a palavra, nos ajuda a alinhar nosso coração com a vontade divina. Nessas ocasiões, é essencial reconhecer que cada pensamento, cada emoção e cada anseio estão protegidos por aquele que tudo sabe. Assim, ao começar o dia, você pode separar alguns minutos para agradecer pela proteção divina e pedir a sabedoria necessária para enfrentar qualquer desafio. Não se trata de recitar fórmulas mecânicas, mas de abrir o coração e manter um diálogo sincero com o Senhor. Por exemplo, você pode refletir sobre passagens bíblicas que confirmem que o inimigo não pode ler seus pensamentos e permitir que essa verdade se aprofunde em seu ser. Além disso, é muito útil manter um diário espiritual.
Esse recurso permite anotar suas experiências, orações, preocupações e vitórias diárias. Ao registrar em papel o que você sente e como Deus tem agido em sua vida, você não apenas reforça sua memória espiritual, mas também percebe que cada dificuldade foi superada graças à proteção divina. Esse diário torna-se um testemunho pessoal da fidelidade de Deus e um instrumento para identificar padrões de tentação ou fraqueza, ajudando você a se preparar melhor para futuros ataques do inimigo. Você pode incluir reflexões sobre cada um dos 7 pontos que discutimos, descrevendo exemplos concretos de como experimentou que o inimigo não pode manipular seus pensamentos, nem obrigá-lo a pecar, ou de como sentiu a segurança de que o futuro está nas mãos do Senhor. Outra estratégia essencial é a formação e a manutenção de uma comunidade de fé sólida. Rodear-se de pessoas que partilham a mesma convicção e que estão comprometidas com a vivência da palavra fortalece demais a nossa fé. Participar de grupos de estudo bíblico, comparecer a reuniões de oração ou simplesmente compartilhar testemunhos em encontros informais são formas de criar um ambiente onde a fé é nutrida coletivamente. Nesses espaços, é possível discutir experiências pessoais, trocar estratégias para resistir à tentação e dar ânimo aos que passam por fases difíceis. A comunhão com outros crentes lembra que não estamos sozinhos no combate contra o inimigo e que a união e o apoio mútuo são um escudo poderoso diante de qualquer ataque. Além disso, o convívio constante com pessoas que já enfrentaram situações semelhantes oferece novas e enriquecedoras perspectivas, ajudando você a enxergar soluções onde antes só via barreiras. No âmbito pessoal, é crucial adotar uma postura de responsabilidade e autodisciplina. A liberdade que Deus nos concedeu para escolher é um presente valioso que exige maturidade e compromisso. Isso quer dizer estar ciente de que cada decisão, cada palavra e cada ação afetam nossa vida espiritual. Diante da tentação, por exemplo, é fundamental lembrar que, embora Satanás possa nos tentar, a escolha de ceder ou de resistir está em nós. Para desenvolver essa capacidade de optar pelo bem, você pode traçar pequenos objetivos diários, decidir conscientemente não ceder a certa tentação, escolher uma atitude que expresse a luz de Deus em vez da escuridão, ou simplesmente reservar um instante para refletir antes de tomar uma decisão importante. Aos poucos, essas pequenas ações de fé se acumulam e constroem um caráter resiliente, capaz de discernir e rejeitar qualquer estratégia enganosa do inimigo. Uma ferramenta adicional é a prática de meditar em versículos-chave da Bíblia. Escolha trechos que reafirmem as verdades mencionadas. Por exemplo, aqueles que falam sobre a proteção divina, a certeza do amor de Deus e a promessa da vida eterna. E repita-os em voz alta ou mentalmente, deixando que suas palavras sirvam de fonte constante de força. A repetição desses textos funciona como âncora que mantém você firme quando as dúvidas ou os medos tentam invadir sua mente. Ao inserir essa prática na rotina, você treina o pensamento para se concentrar naquilo que é positivo e verdadeiro, afastando as vozes enganosas que procuram desviá-lo do caminho correto. Da mesma forma, é indispensável aprender a reconhecer e confrontar as táticas do inimigo, tão logo surjam. Em algumas ocasiões, a tentação aparece disfarçada de oportunidade ou de solução fácil para nossos problemas. Para combater isso, cultive uma mentalidade de vigilância espiritual. Antes de tomar uma decisão ou agir por impulso, faça uma pausa e reflita. Pergunte-se se aquela escolha se ajusta aos princípios e à verdade da palavra de Deus. Essa pausa pode durar poucos segundos ou se estender por quanto tempo for necessário, mas o ponto é que ela dá espaço para o discernimento da realidade. Com o tempo, esse hábito se torna reflexo do seu compromisso de fé, ajudando-o
a evitar cair em armadilhas que, embora pareçam vantajosas, foram desenhadas para afastá-lo do caminho da verdade. Para muitos, o estresse e a pressão da rotina podem turvar a mente e levar ao desespero. Nesses momentos, é essencial ter estratégias para lidar com emoções negativas e converter angústia em ações positivas. Uma das maneiras de fazer isso é recorrendo a exercícios de respiração e relaxamento, somados a orações de entrega. Quando sentir que a ansiedade ou o medo tomam conta, respire fundo por alguns minutos, feche os olhos e visualize-se envolvido pela luz e pelo amor de Deus. Permita-se sentir essa paz interior e então faça uma oração de entrega, lembrando que o Senhor é o dono do futuro e que nada pode separá-lo de seu amor. Esses instantes de pausa não apenas acalmam o espírito, mas também o reconectam com a fonte de toda força, possibilitando que retome sua caminhada com novo vigor e confiança. A formação espiritual contínua é outro pilar importante na aplicação prática de uma vida de fé. Participar de conferências, retiros, workshops ou cursos de estudo bíblico pode abrir novas perspectivas e fornecer ferramentas para estreitar o relacionamento com Deus. Esses encontros educativos possibilitam aprender de líderes e pastores que se dedicaram a compreender e aplicar a palavra, além de proporcionar convivência e crescimento conjunto com outros crentes. Não se trata apenas de acumular conhecimento, mas de traduzir o aprendizado em prática. Cada lição e cada reflexão obtida nesses encontros devem ser refletidas em sua rotina, seja na forma como você se relaciona com os demais, no modo como lida com suas obrigações ou na maneira de encarar desafios pessoais. Além disso, não podemos esquecer a dimensão prática da caridade e do serviço. Viver uma vida de fé também implica ser instrumento de bênção na vida dos outros. Envolver-se em obras de ajuda ao próximo, trabalhos voluntários ou simplesmente estar aberto a ouvir e apoiar pessoas em dificuldades são atitudes que beneficiam tanto quem recebe quanto quem pratica o bem. Ao compartilhar o amor de Deus com quem está ao redor, você vivencia na prática as verdades que tem aprendido. Cada gesto de bondade, ainda que pequeno, é uma semente de esperança que ajuda a construir um mundo em que a luz divina se faz presente em cada canto. Ademais, o serviço ao próximo reforça a ideia de que a comunidade é um escudo contra as investidas do inimigo, pois na união e no suporte mútuo encontramos a força necessária para superar qualquer adversidade. Um ponto fundamental na aplicação prática é desenvolver uma mentalidade de gratidão e celebração. Muitas vezes, o cotidiano nos prende numa rotina exaustiva, e a luta constante pode nos fazer esquecer de valorizar as bênçãos que recebemos. Cultivar a gratidão significa parar para agradecer por cada pequeno milagre, cada conquista e cada novo dia de vida. Essa atitude transforma a percepção da realidade, fazendo-nos enxergar com olhos de fé e esperança, mesmo em meio às provações. Uma maneira de praticar a gratidão é criar um diário de bênçãos, no qual você anota diariamente algo positivo que lhe aconteceu. Esse exercício o ajuda a lembrar que, apesar dos ataques do inimigo e das dificuldades cotidianas, existem inúmeras razões para crer no amor e na proteção de Deus. A gratidão, além de ser um gesto de fé, é um remédio poderoso contra o desânimo, pois o conecta à verdade de que cada dia é um presente divino. Também é muito importante aprender a estabelecer limites saudáveis em nossa vida. Isso envolve saber quando é necessário dizer não a certas circunstâncias ou influências que podem nos afastar do caminho da fé. O inimigo muitas vezes se aproveita de nossa vulnerabilidade para introduzir hábitos prejudiciais ou relacionamentos nocivos que minam nosso equilíbrio espiritual. Por isso, é fundamental desenvolver a capacidade de discernir e de pôr limites claros,
que nos permitam proteger nossa mente e coração. Isso pode significar, por exemplo, limitar o tempo nas redes sociais ou em ambientes que fomentem o negativismo, ou escolher com cautela as pessoas com quem convivemos. Ao impor limites, não estamos nos isolando, mas criando um espaço seguro para fortalecer nossa espiritualidade sem interferências negativas. Essa prática se complementa com a oração, pedindo a Deus a sabedoria para identificar quando e como estabelecer essas fronteiras, sem deixar de ser compassivos e solidários. O cuidado com o corpo e a prática de exercícios físicos também tem grande relevância na vida de fé. A Bíblia nos recorda que nosso corpo é templo do Espírito Santo e que precisamos cuidá-lo como um presente sagrado. Fazer atividades físicas, manter uma alimentação equilibrada e descansar bem não apenas beneficiam a saúde física, mas também melhoram nossa condição mental e espiritual. Quando nosso corpo se encontra disposto, nossa mente se torna mais lúcida e estamos melhor preparados para enfrentar os desafios espirituais. Desse modo, incluir hábitos saudáveis em nossa rotina é uma estratégia prática para viver de forma mais completa e honrar o dom da vida que Deus nos deu. Ao cuidar de si mesmo, você constrói a base para uma fé sólida e vibrante. Outra estratégia prática é reservar momentos de reflexão e autoavaliação. Dedicar um tempo semanal, por exemplo, para analisar suas ações, êxitos e erros, possibilita um processo contínuo de amadurecimento na fé. Uma boa forma é fazer perguntas como: de que maneira vivi minha fé nesta semana? Em que aspectos posso melhorar? Confiei realmente na proteção de Deus em situações difíceis? Essa autoavaliação honesta ajuda você a perceber áreas em que precisa reforçar seu compromisso, além de ajustar suas estratégias para resistir às tentações e viver em consonância com os princípios divinos. Não se trata de se julgar de forma severa, mas de buscar constantemente a evolução, reconhecendo que cada passo, por menor que seja, faz parte do processo de transformação que Deus realiza em sua vida. Do mesmo modo, é muito proveitoso buscar e utilizar materiais de formação que ajudem a aprofundar o conhecimento bíblico e teológico. Existem livros, podcasts, vídeos e cursos online que oferecem ensinamentos práticos e aplicáveis à vida diária. Dedicar tempo para estudar e conhecer novas perspectivas enriquece seu entendimento e fornece mais instrumentos para enfrentar os embustes do inimigo. Esses recursos, somados à experiência pessoal e ao testemunho de outros crentes, constituem um círculo virtuoso de crescimento espiritual que o capacita a viver uma fé ativa e efetivamente transformadora. No que se refere à comunicação, é importante também dividir o que foi aprendido e vivido. Conversar sobre suas experiências, seja em reuniões da igreja, em grupos de estudo ou até mesmo em conversas informais, não apenas reforça sua própria fé, mas também inspira outras pessoas. Relatar seus testemunhos e as estratégias que você adotou pode ser fonte de estímulo para quem atravessa dificuldades. A partilha desses conhecimentos e vivências gera uma rede de apoio e de aprendizado mútuo, em que cada história se soma ao grande enredo da vitória divina. Jamais subestime a força de uma palavra de encorajamento. Em muitos casos, relatar como você venceu uma tentação ou experimentou a proteção de Deus pode fazer toda a diferença na vida de alguém. Finalmente, é essencial nutrir uma atitude de perseverança e resiliência. A trajetória de fé é cheia de altos e baixos, e por vezes os desafios parecem grandiosos demais. Contudo, cada obstáculo superado é uma chance de fortalecimento e de reafirmar a convicção de que o plano divino excede qualquer adversidade. A perseverança na fé se constrói dia a dia, por meio de pequenos atos de coragem e da convicção firme de que, ainda que o inimigo tente semear dúvidas, a promessa de Deus é inabalável.
Lembre-se de que cada dificuldade também traz uma lição e que a resiliência se consolida ao perceber que, a cada queda, há a possibilidade de levantar-se com mais determinação. Ao incorporar essa visão, você se torna um testemunho vivo da transformação que só a fé pode realizar. Em suma, aplicar de modo prático as verdades que aprendemos sobre o que o inimigo não pode fazer envolve uma série de estratégias interligadas. De uma rotina diária de oração e meditação, passando pelo diário espiritual e a comunhão ativa em uma comunidade de fé, até a adoção de hábitos saudáveis, a autoavaliação constante, a busca de recursos formativos e a comunicação aberta de suas experiências. Cada uma dessas práticas se entrelaça para formar uma rede de proteção e desenvolvimento, possibilitando que você viva na certeza de que, apesar de qualquer artimanha, a vitória já é sua. A chave está na constância e na fé ativa. Não basta conhecer as verdades, é preciso vivê-las, colocá-las em prática diariamente e deixar que transformem cada aspecto do seu ser. Assim, cada manhã é uma nova oportunidade de renovar seu compromisso. Cada desafio é um lembrete da força que existe em você e cada conquista é uma prova tangível de que o plano divino não pode ser violado. E ao compartilhar essas práticas com outras pessoas, você contribui para formar uma comunidade de fé que se sustenta mutuamente, onde cada experiência lança luz sobre o caminho de quem busca a verdade. Que essas estratégias o inspirem a pôr em ação cada ensinamento, a criar hábitos que fortaleçam seu relacionamento com Deus e a viver de forma autêntica e vibrante, ciente de que a proteção e o amor divino acompanham você a cada passo. Viver uma vida de fé é uma jornada contínua, e cada novo dia traz a chance de crescer, de aprender e de reafirmar que, em cada situação, nada pode lhe tirar a paz e a esperança que vem do Senhor. As verdades apresentadas aqui não são meramente teóricas, estão vivas na experiência de inúmeros crentes ao redor do planeta. Pessoas que enfrentaram crises pessoais, problemas de trabalho, doenças e conflitos familiares encontraram nessas lições o estímulo necessário para prosseguir. Cada testemunho recorda que, não importando quão intensos sejam os desafios, a proteção e o amor de Deus acompanham cada passo. Relatos de vidas renovadas, em que a fé se torna o motor da superação, evidenciam que a vitória não é promessa vazia, mas uma realidade concreta. Ao ouvir a história de alguém que triunfou, com base na certeza de que o inimigo tem limites, lembre-se de que essa mesma força está disponível para você. A comunidade de fé torna-se um lugar de cura, no qual cada vivência pessoal agrega um grande relato de conquista sobre a adversidade. Ao trazer esses testemunhos para a sua vida, você perceberá como a esperança se reacende e a confiança no plano divino se fortalece, permitindo-lhe viver com a convicção de que, apesar das provações, o desfecho é sempre glorioso. Percorremos um caminho repleto de ensinamentos que revelam as 7 coisas que Satanás não pode fazer. Desde a incapacidade de penetrar a intimidade de nossos pensamentos, passando pela impossibilidade de conhecer o futuro, até a certeza de que ele jamais poderá nos separar do amor eterno de Deus, cada ponto nos estimula a viver com uma fé renovada e uma segurança que transcende qualquer dificuldade. A vida, com todos os seus testes e tribulações, adquire mais luz quando entendemos que o plano divino é inviolável e que cada obstáculo é só um degrau rumo à vitória final. Convido você a refletir profundamente sobre cada uma dessas verdades e a deixar que elas transformem sua vida. Não se trata de conhecer apenas a teoria, mas de permitir que essa verdade crie raízes em seu coração, conduzindo-o a tomar decisões corajosas e a enfrentar cada situação na certeza de que nada pode arrebatar de você a proteção e o amor de Deus.
Compartilhe esta mensagem com quem precisa reavivar a fé. Busque uma comunidade que o apoie e firme o propósito de viver cada dia ciente de que, aconteça o que acontecer, a vitória já está garantida. Cada ação, cada palavra e cada escolha contam. Viva seguro de que o inimigo tem limites e que o poder redentor de Deus, manifestado na cruz, é o aval de uma vida repleta de esperança, paz e propósito. Deixe que essa verdade seja a luz a guiar seus passos, a energia que alimenta seu coração e o alicerce sobre o qual você ergue cada dia. Siga em frente com confiança e lembre-se de que, em cada batalha, a vitória pertence aos que confiam no poder supremo do amor divino. Obrigado por dedicar tempo a ouvir esta mensagem, fruto de profunda reflexão e do compromisso de viver na verdade que a palavra de Deus nos oferece. As informações e os ensinamentos compartilhados aqui se apoiam em vários trechos bíblicos e na sabedoria reunida ao longo de séculos de fé, convidando-nos a encarar cada obstáculo com a segurança de que nada pode derrotar o plano divino. Se deseja se aprofundar nesses temas, incentivo você a procurar estudos bíblicos, livros de teologia prática e relatos de vidas transformadas. Existem inúmeros recursos e comunidades de fé que o ajudarão a crescer em sua caminhada com Deus e a compreender, mais amplamente, a grandeza da vitória que já é sua. Divulgue esta mensagem, participe de espaços de reflexão e de conversa, e jamais esqueça que, a cada passo de sua jornada, a luz e o amor do Criador estão ao seu lado para orientar e fortalecer. Concluindo, viva cada dia seguro de que, mesmo que o inimigo tente semear medo e dúvida, seus limites estão claros e inabaláveis perante o poder soberano de Deus. Deixe que cada verdade aqui exposta transforme sua forma de encarar a vida e o leve a caminhar na confiança de que o resultado final é invencível. Que essa experiência o inunde de esperança, fortaleça sua fé e o inspire a ser portador do amor e da verdade em todos os lugares. Que a paz do Senhor o acompanhe hoje e sempre.